Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Cristiano Márcio. A paz do Senhor, minha irmã, meu irmão. Nós estamos aí continuando aí com o projeto Lendo a Bíblia em 365 dias. Hoje vamos estar lendo aí Marcos, do capítulo 8 ao capítulo 10. Acompanhe aí a leitura. Marcos, capítulo 8. Pouco tempo depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Com eles não tinham nada para comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho. Pois alguns vieram de longe. E os discípulos perguntaram: Como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Quantos pães você tem? Jesus perguntou. 7, responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças a Deus. Então partiu e os entregou aos discípulos, e eles os distribuíram ao povo. Eles tinham também alguns peixinhos, e Jesus deu graça a Deus por eles e mandou os discípulos os distribuíssem. E todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram 7 cestos com pedaços que sobraram. As pessoas que comeram eram mais ou menos 4.000. Jesus mandou o povo embora, e logo depois subiu no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Alguns fariseus chegaram e começaram a falar com Jesus. Eles queriam conseguir alguma prova contra ele. Por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar o seu poder vinha de Deus mesmo. E Jesus deu um grande suspiro e disse: Por que as pessoas de hoje pedem um milagre? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nenhum milagre será feito para essas pessoas. Então Jesus foi embora. Ele subiu no barco e voltou para o lado leste do lago. Os discípulos haviam esquecido de levar pão e só tinham um pão no barco. Jesus chamou a atenção deles. Fique alerta e tome cuidado com o fermento dos fariseus e com os fermentos dos Herodes. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: Ele está dizendo isso porque nós não temos pão? Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: Por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem ou não entendem o que eu disse? Por que são tão duros para entender as coisas? Vocês têm olhos e não enxergam, têm ouvidos e não escutam, e não lembram? Não lembro dos 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles diziam: 12. Jesus perguntou outra vez: E quanto eu parti dos 7 pães para 4.000 pessoas? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles disseram: 7. Então, Jesus perguntou: Será que vocês ainda não entendem? Depois Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que o tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou a saliva nos seus olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: Você está vendo alguma coisa? O homem olhou e disse: Vejo pessoas. Elas parecem árvores, mas estão andando. Jesus pôs outra vez a mão sobre os olhos dele. Dessa vez, o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa e ordenou: Não volte para o povoado. Depois, Jesus e seus discípulos foram para o povoado que fica perto de Cesarea e Filipe. No caminho ele perguntou: Quem é o povo? Quem o povo diz que eu sou? E os discípulos responderam: Alguns dizem
de João Batista, outros que é Elias, e outros que é um dos profetas. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contar isso a qualquer pessoa. E começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda a clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser o meu seguidor, que esqueça dos seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe o seu próprio interesse em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece de si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. Do que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nessa época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Marcos 9. E Jesus terminou dizendo: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o reino de Deus chegar com o poder. 7 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro, Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. A sua roupa ficou branca e brilhante, mais do que qualquer lavadeira seria capaz de deixar. E os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que deveria dizer, pois ele e os outros discípulos estavam apavorados. Logo depois uma nuvem os cobriu, e dela veio uma voz e disse: Este é meu filho querido, escute o que ele diz. E os discípulos olharam em volta e viram somente Jesus com eles. Quando estavam descendo do monte, Jesus mandou que não contasse a ninguém o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse. Eles obedeceram à ordem, mas discutiram entre si sobre o que queria dizer essa ressurreição. Então perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deveria vir primeiro? E ele respondeu: é verdade que Elias vem primeiro para preparar tudo, mas por que é que a Escritura Sagrada afirma que o Filho do Homem vai sofrer muito e ser rejeitado? Eu afirmo a vocês que Elias já veio e o maltrataram como quiseram, conforme as Escrituras dizem a respeito dele. Quando eles chegaram perto de outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles, e alguns mestres da lei discutiram com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: quem é que vocês estão discutindo com eles? O que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca meu filho, joga no chão e ele começa a espumar e ranger os dentes. Ele fica cada vez mais fraco. Já pedi ao discípulo do Senhor que o expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Traga o menino aqui. Quando levaram o espírito, viu Jesus, sacudiu com força o menino. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca.
Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que o menino está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o Espírito joga no fogo e na água para matá-lo, mas o Senhor pode, então nos ajude, tenha pena de nós. Jesus respondeu: eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou o espírito mau: espírito surdo mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que foi que não pudemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração. E os discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava porque ele saía ensinando os discípulos. Ele dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinha medo de perguntar. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum quando já estavam em casa. Jesus perguntou aos 2 discípulos: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí segurou uma criança e pôs no meio deles, e abraçou-a e disse aos discípulos: aquele que, por ser meu seguidor, recebeu uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. E João disse: mestre, vimos homens que expulsam demônios pelo poder do nome do Senhor, mas nos proibimos de fazer isso, porque ele não é do nosso grupo. Jesus respondeu: não o proíbam, pois não há ninguém que faça milagres pelo poder do meu nome e logo depois seja capaz de falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem der um copo d'água a vocês porque vocês são de Cristo, com toda certeza receberá a sua recompensa. E Jesus continuou: quanto a esses pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor que a sua pessoa ela fosse jogada no mar, como uma pedra grande amarrada no pescoço. Se uma dessas mãos faz com que você peque, corte-o fora, pois é melhor você entrar na vida eterna do que uma só mão, do que todas as duas ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Ali os vermes que devoram não morrem, e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus pés faz com que você peque, corte-o fora, pois é melhor você entrar na vida eterna aleijado do que ter os 2 pés e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem, o fogo nunca se apaga. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que ter os 2 e ser jogado no inferno. Pois todas as pessoas são purificadas pelo fogo, assim como os sacrifícios são purificados pelo sal. O sal é uma coisa inútil, mas se perder o gosto, como é que vocês poderão lhe dar gosto de novo? Tenha sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Marcos capítulo 10. Jesus saiu daquele lugar e foi para a região da Judéia, que fica ao lado leste do Rio Jordão. Uma grande multidão se ajuntou outra vez em volta dele. Ele ensinava a todos, como era o seu costume. Alguns fariseus, querendo conseguir uma
prova contra ele, perguntando: de acordo com a nossa lei, um homem pode mandar sua esposa embora? Jesus respondeu com essa pergunta: o que foi que Moisés mandou? Eles responderam: Moisés permitiu ao homem dar a sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Então Jesus disse: Moisés escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Mas no começo, quando foram criadas essas coisas, foi dito: Deus fez o homem e mulher. Por isso o homem que deixar seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Quando já estavam em casa, os discípulos tornaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus respondeu: o homem que mandar sua esposa embora e casar-se com outra estará cometendo adultério contra sua esposa. E se a mulher mandar o seu marido embora e casar-se com outro homem, ele também estará cometendo adultério. Depois disso, algumas pessoas levaram as crianças a Jesus para que ele as abençoasse, mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixe que as crianças venham a mim, e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca estará nele. Então Jesus abraçou as crianças e os abençoou, pondo as mãos sobre elas. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Ó mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite seu pai e sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres. Assim você terá riqueza nos céus. Depois venha e me siga. Quando o homem viu isso, fechou a cara e, porque era muito rico, foi embora triste. Jesus então olhou para seus discípulos que estavam em volta dele e disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntaram uns aos outros: então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus pois para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Ele respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aquele, por causa de mim e do Evangelho, deixa casa, irmã, mãe, pai, filhos e outras terras, receberá muito mais ainda nessa vida. Receberá 100 vezes mais casas, irmãs, mães, filhos, terras e também perseguições. E no futuro receberá a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Jesus e os discípulos iam pela estrada subindo para Jerusalém. Ele caminhava na frente e os discípulos espantados iam atrás, e outras pessoas que iam com eles estavam com medo. Então Jesus chamou outra vez o discípulo para um lado e começou a falar sobre o que ia acontecer com ele. Jesus disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes, aos sacerdotes e aos mestres da lei. E eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Esses vão zombar dele, cuspir nele, bater nele e matá-lo. Mas 3 dias depois ele ressuscitará.
Depois Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que querem que eu faça para vocês? Jesus respondeu: quando o Senhor sentasse no trono do seu reino glorioso, desde que um de nós sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem se batizar como eu vou ser batizado? Eles disseram: podemos. Então disse: de fato, vocês beberam o cálice que eu vou beber e receberão o batismo que eu vou ser batizado. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou esses lugares. Ele os dará a quem ele quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores do povo pagão têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. Quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo deles. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida para salvar muita gente. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele se calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: chame o cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que você quer que eu faça? Jesus perguntou. Mestre, eu quero ver de novo. Vá, você está curado porque teve fé, chamou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo a Jesus pelo caminho. Acabamos de ler aí Marcos capítulo 8, 9 e 10. Vamos continuar aí com esse projeto Lendo a Bíblia em 365 dias. Sou Cristiano Márcio, tenha um ótimo dia.